Chegou nessa tabela, fico muito feliz, porque tudo indica que você quer praticar a gestão financeira inteligente. Que nós começamos com a aplicação dos métodos. Esses métodos surgiram nos Estados Unidos como americano, e na forma original, ele é 50, 30, 20. 50% destinado aos gastos essenciais, como aluguel, alimentação, 30% para você gastar como você quiser, e 20% para investimento. Só que aqui eu fiz uma adaptação e os gestores financeiros no Brasil também fazem essa adaptação de acordo com a realidade de cada pessoa. Por exemplo, um super endividado, ele vai precisar começar com um aumento na área de subsistência, que geralmente ele está todo comprometido com gastos que ele não tinha organizado da forma correta e agora ele precisa começar aos poucos. Então, na medida que ele for adaptando esses gastos essenciais e sobrando mais para gastar como ele quiser e para investimento, ele vai pulando de tabela. Então, a gente tem aqui o método 80-10-10, em que a pessoa ela vai usar 80% para subsistência, 10% para ela usar como quiser, que aí ela vai incluir pequenos lazeres, e os outros 10% para gastar, não gastar, guardar, a fim de pagar dívidas, porque você não pode investir enquanto você não pagar as suas dívidas, porque não tem sentido pagar juros de um lado e do outro lado você ganhando menos nos investimentos. Então, se é o caso de superendividados, o primeiro propósito é ir reduzindo gradativamente esses 80% para 70%, 60% e o melhor do mundo, 50% de gastos essenciais. E a gente só consegue isso aumentando a renda, né, com uma segunda fonte de renda, ou reduzindo e racionalizando os gastos. Eu digo que não é só cortar, mas racionalizar os gastos. Aquela pessoa que ela não está super endividada, mas também não consegue fazer sobrar nada no mês, ela já pode começar com a tabela, o método 70-20-10. Essa distribuição ela vai fazer considerando que 20% ela já pode gastar como ela quiser. Lazer, viagem. E você percebe que o aumento de gastar como eu quero, ele ocorre na medida que você se organiza financeiramente. E isso é um incentivo e demonstra qualidade de vida. Então, a pessoa que ela conseguiu já racionalizar os gastos para 70%, ela consegue também ter uma qualidade de vida maior. E permanece esses 10% para juntar, para negociar débitos, né? Dívidas. Até que ela alcança o 60-30-10. É aquela pessoa que já faz sobrar algum dinheiro para estar se divertindo mais, investindo mais em curso, em viagens. E esses 10 ela pode também transformar em 20. Ao invés de ser o método 60-30-10, ela pode fazer 60-20-20. Essa tabela, você pode alterar a forma como você vai adaptar os seus gastos. E como falei, no melhor dos mundos, 50, 30, 20. Por quê? 20% é o ideal para investimentos. Vencido essa parte, você vai entrar na tabela de negociações de dívidas, porque não basta juntar, você tem que saber negociar. Aqui você vai elencar cada uma das suas dívidas. Por exemplo, a dívida com Banco BRB, Banco Pan, Banco Itaú, tipo de dívida consignado, desconto em conta corrente, pode colocar aqui também cartão de crédito. E é interessante você também colocar na frente do banco o número do contrato. Coloca se ela está atrasado em dia, o valor do contrato e as parcelas. Na medida que você coloca a duração dos meses, e essa aqui é a duração do mês que foi contratada, e a duração restante é o que ainda falta para pagar. A tabela automaticamente ela vai te dar quantos de juros você realmente está pagando no mês e no ano, e o saldo devedor para negociação.
Esse saldo devedor para negociação é o que a gente chama de o valor ideal. É o valor que você pode propor para o banco para que você obtenha mais êxito. Então, ela não foge da realidade. Ele considera que você já pagou e o que tem ainda a pagar. Nesses juros do mês, você vai verificar se lá no seu contrato bate com o que está aqui. Porque se tiver muito maior, é capaz de você estar pagando juros abusivos, ou então um juro diferente do contratado. Isso já cabe uma ação. Aí aqui você vê quanto por cento da sua dívida está sendo comprometido, do seu salário está sendo comprometido com dívidas. Aqui você vai ter o plano de quitação. Nesse plano de quitação, você vai colocar, nesse valor inicial, é o que você pretende oferecer para o banco. Essa vai ser a diferença. E aí você tem que considerar o máximo que você pode pagar em dívidas. Aqui está 44%, mas você coloca 35%. Que você pode pagar por mês para o banco. A visão de futuro. Essa visão de futuro é interessante toda vez que você for preencher, você fazer uma prévia anual. Por exemplo, aqui em fevereiro eu recebo meu 13º, eu lanço. Sei que eu vou receber o 13º. Eu sei que em agosto eu tenho outro auxílio para receber, eu já lanço. Eu sei que em março, por exemplo, tem o IPVA. Aí eu lanço o IPVA. Passeio das crianças, por exemplo, em outubro. Presente de aniversário. Essa prévia anual, ela vai te ajudar a se manter e evitar gastos supérfluos. Porque toda semana você tem que sentar para olhar essa tabela. E quando você senta e verifica que alguns gastos já estão previstos, fica mais difícil você se envolver com dívidas que não estão previstas no seu orçamento. Diferente daquela pessoa que vai lembrar do gasto só depois, quando chega o mês, você já tem essa visão de futuro. Você já tem a previsão de o que você tem que gastar e o que tem que receber. Fica muito mais fácil fazer o planejamento. Aí já vem a parte do investimento. Lembrando que essa parte do investimento é só para quem já está naquela condição de pelo menos 70% dos gastos essenciais. Quem está em 80% não convém. Se você ainda está pagando dívida, na verdade, não convém você estar fazendo investimentos, porque você vai estar juntando para quitar dívidas. Você pode até fazer uma reserva de emergência, mas não vai comprometer todo a sua reserva de 10 a 20% para reserva de emergência. Você pode colocar 5% para reserva de emergência, porque podem acontecer durante o ano algumas reservas e você não vai ter de onde tirar. Para não ter que fazer novos empréstimos, você já tem uma reserva. Isso é interessante também, mas a maior parte tem que estar voltada para a quitação de dívidas. Então, esse dinheiro que vai estar entre 10 a 20% sendo guardado é para você juntar dinheiro para fazer boas propostas de quitação. Na categoria de despesa, você vai elencar cada um dos seus gastos. E aí você tem que sentar e tirar de 1 a 2 horas para preencher essa tabela na primeira vez, de uma forma tranquila, porque você vai verificar o que realmente você gasta. E por que essa categoria de despesa não pode passar batido? Porque se você precisar entrar com uma ação de superendividamento, ou mesmo uma revisional e tiver que pedir uma gratuidade de justiça, ou você tiver uma situação de divórcio, por exemplo, precisar comprovar os seus gastos, ou até para fazer uma ação de superendividamento, mas de forma extrajudicial, um pedido extrajudicial junto aos órgãos de proteção, você vai ter que comprovar seus gastos. E quando você tem tudo isso e apresenta na forma de tabela, de forma organizada, fica mais fácil para o julgador analisar com uma veracidade dos fatos. Essa tabela ela precisa ser detalhadamente preenchida. Isso também abre a sua visão para a quantidade de gasto que você tem.
As datas de pagamento vai te ajudar a você prever quais os dias certos. Uma pessoa estratégica financeiramente, ela não paga conta adiantada. Ela paga no dia. Por quê? Porque o salário dela necessariamente vai estar rendendo no CDB. Ninguém deixa dinheiro parado em conta. Que seja R$ 1 que esteja você tenha de lucro. Esse R$ 1 é dinheiro. E a pessoa que ela é estratégica financeiramente, ela valoriza cada centavo. Então, é melhor você estar recebendo do que você perdendo ou no zero. Então, não menospreze o poder dos centavos. Coloque no CDB, mesmo que ali durante o mês seja pouco. Mas nunca mais tenha esse pensamento de negativo, morno, de zero. Sempre tem que estar o seu dinheiro em algum lugar que vai fazer render. Você recebe o seu salário, ele tem que estar rendendo. E essa tabela vai te ajudar a estar recebendo, mesmo que pouco, mas fazendo o seu dinheiro trabalhar para você. Por fim, um orçamento mensal. Esse orçamento mensal, ele tem que ser revisto, assim como toda tabela, semanalmente, mas principalmente quando você recebe o seu salário. Porque você vai elencar tudo que você recebe de salário ou de renda. O ideal é que hoje em dia, na situação financeira que o Brasil se encontra, é que você tenha uma segunda fonte de renda. Você comece a pensar nisso não como uma situação que vai ser um pesar para você ou para sua família. Até porque hoje as segundas fontes de renda, a maioria delas pode ser feitas da sua própria casa. Então é interessante pensar nessa forma de ganhar dinheiro. Então você coloca, né, o seu salário, junta o salário do seu marido com o seu. E é interessante esse planejamento familiar também sempre acontecer para que vocês tenham essa visão total de gastos. Se você não quiser juntar os salários, mas que tenha sempre detalhado quanto que você ganha e o que o seu salário suporta gastar. Pelo menos isso tem que ser falado em família, para que nenhum dos dois saia sobrecarregado. E aí que entra a segunda fonte de renda, o seu salário. Nesse caso aqui é só para quem trabalha como empresa, né? Um reembolso, a retirada de lucro. Se for o seu caso, de ser autônomo, por exemplo, trabalha em Uber, isso aqui cabe perfeitamente. E essas categorias, elas já estão elencadas lá naquela categoria de despesa e você vai repetir aqui e detalhar cada um dos gastos. Você vai ver que ele vai te dar uma distribuição de que realmente você está gastando. E aí você vai perceber se você está usando o método da forma correta. Então é isso, gente. Essa tabela vai ajudar muito vocês. No começo pode parecer chato, porque toda formação de hábito, ela necessariamente vai ser chata. Não existe formação de hábito prazerosa, porque o cérebro vai gastar energia e ele odeia gastar energia. Se ele puder escolher entre gastar energia e descansar, ele vai escolher descansar. Então tem que ser uma forma que você faça junto com alguma coisa que você goste. Ouvindo uma música, talvez tomando um café ou comendo um chocolate, reservando aquele momento em que esteja o período da casa mais silencioso, mas que seja habitual. Tomara e eu acredito que se você for diligente, essa tabela vai fazer diferença, você vai gerar muitos lucros para você e corrigir todas as dicas.